alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Jesus, em sua palavra, ele nos orienta a respeito dos fins dos dias, no finais dos tempos, quando a sua volta já estivesse próxima. Ele disse que iria deixar alguns sinais para que a gente identificasse que ele já estava próximo de voltar para buscar a igreja, que as profecias já estariam se cumprindo, que tudo que está em Mateus, tudo que está em Daniel e Apocalipse, esses livros principalmente, mas tem em outros livros também falando do final dos tempos, quando que a gente iria saber que essas profecias estariam se cumprindo para final do tempo? Então o Senhor deixou alguns sinais, e um dos sinais muito forte que o Senhor falou seria a apostasia, o esfriamento da fé cristã. Nós sabemos que o nosso país se diz um país cristão, a maioria deles. E o que é ser cristão? Ser cristão é aquele que crê no Filho de Deus, que é Cristo Jesus, né? Que crê que a salvação vem por meio de Jesus Cristo. E existem os cristãos e existem os cristãos evangélicos, né? Então, essa semana teve uma polêmica de um cantor gospel cristão a respeito deste hino, desse trechinho que eu cantei aí no início, alvo mais que a neve. Então ele disse que a letra deste hino é uma letra racista. Para e pensa, meus irmãos, como racista? Se a letra desse hino não quer dizer nada com cor de pele, mas quer dizer com cor em si. Um exemplo, nós somos pecadores, mas nós temos que resistir o pecado todos os dias. Nós não temos que aceitar. Por mais que nós estamos numa terra de pecado e somos pecadores. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele ama os pecadores, mas odeia o pecado. Como assim? Ele vai odiar os pecadores? Não. Ele ama os pecadores, mas ele pede para que nós renunciamos o pecado todos os dias. A gente não aceita, a gente lute contra o pecado. E aquele pecado que a gente não conseguir, a gente reconheça que pecou e peça perdão diretamente a Cristo. É assim que funciona. Então tem um hino que fala que um dia nós seremos mais alvos que a neve, mas isso significa em relação ao pecado, não à cor de pele. Um exemplo, vamos aqui colocar uma comparação, que o pecado não é bom e não é legal. Então a gente vamos colocar a cor preta e a santidade ela é boa, vamos colocar na cor branca. Mas por que isso? É um racismo? Não. Um exemplo, quando você entra num quarto que todas as paredes é preta e não tiver nenhuma iluminação nela, você vai enxergar alguma coisa? Não, vai ficar tudo escuro. Então aquele quarto não vai emitir luz. Quando você entra no quarto que é todo branco, mesmo que não tenha iluminação nela, é possível que você enxergue um pouco, que você consiga sair dele com alguma clareza. Por quê? Porque é branco. Então, é isso que significa o pecado. Um pecado significa um local escuro onde não entra luz. E a santidade significa um local claro onde emite luz. O Senhor Jesus, ele é luz, ele é santidade. Então é por isso que os cristãos que professam a fé em Cristo e será salvo, naquele dia o corpo dele será transformado. O que quer dizer corpo transformado? Quer dizer que ele não vai mais existir pecado, o corpo dele vai ser um corpo sem pecado, transformado. Então, por isso que o hino diz, eu serei mais alvo como uma neve.
assim nesse sangue lavado. Porque quem vai lavar o nosso corpo e retirar todos os nossos pecados? O sangue de Jesus. Aquele sangue que foi derramado na cruz, quando nosso Senhor Jesus morreu por nós. Então é isso que o hino significa. E não tem nada a ver com racismo, cor de pele. Entendeu, meus irmãos? Então é por isso que nós devemos ficar alerta, porque essas coisas que estão acontecendo significam sinais da volta de Cristo. Dentro das igrejas, alguns irmãos, infelizmente, se deixou entrar a apostasia dentro de si, e esses irmãos já não estão mais crendo em Jesus Cristo, como eles dizem que cria, e talvez nem mais acredite na volta de Cristo. Mas eu digo, meus irmãos, a Bíblia está se cumprindo todos os dias e a volta do Senhor Jesus está mais próxima do que nunca.